aerocóptero. Aerocóptero, como o desenho mostra, um veículo de transporte aéreo, com propulsão biológica. No caso aqui ele ainda está com hélices, se você repara. Essa hélice aqui ela foi tirada, né? Na verdade é só foi colocado um principal, rabo. né? O que foi exposto na Intempérie, no departamento de arte, no projeto Quanto Mais Arte Melhor, coordenado pelo professor Orlando, era com rabo já. Esses desenhos culminaram naquele objeto com rabo, que era o 5º aerocóptero da coletânea. Antes desse trabalho que você expôs lá, você expôs umas penas gigantes, né, de Perfeito. urubu, né? Que foi a primeira levada da onde nasceu o princípio 3, que foi exposto no tema anterior 3, que diz máxima área, mínimo volume e massa para a asa das penas, para a asa dos pássaros, ou seja, para as penas dos pássaros. O seu trabalho ele começa pela experiência com a forma ou é pela razão, assim, na ideia? É pela racionalidade primeiro. A forma veio como consequência. A racionalidade era a busca da análise do voo mais adequado e de repente cair na forma pena. Esse objeto é uma aplicação a nível de movimento circular, de movimento de rotação. Devido à dificuldade de fazer o movimento de oscilação das asas, eu me restringia a fazer objetos com capacidade de circulação. Então, para você, a forma aprimora a ideia. A forma oficial, a forma completa, a forma ideal é a que garante a ideia buscada, desejada. Você tem uma ideia que você está buscando, que a forma tem uma forma ideal que vai dar a resposta que você quer. Uma forma no sentido amplo, no sentido de ergometria, uma análise global da pena. Se você está analisando uma pena globalmente, você fala da ergometria dela. Se você está analisando localmente, você fala da textura dela. Tem a ver com a topologia? Não, a tessitura é a topologia. A textura é a análise geométrica local. A ergometria é a análise geométrica global. E a tessitura é a estrutura de desenvolvimento, de nascimento do objeto. Então a tessitura da pena é tal que nenhum objeto tem tal topologia ou tal tessitura na linguagem artística. E aquilo que você estava falando sobre a questão do oco, né? Que o seu trabalho ele tem essa coisa de trabalhar com a engrenagem, né? Interna, perfeito. Né? Se não fosse esse eixo ser oco, eu não poderia rodar o outro eixo dentro dele. Tá, mas aí eu posso ter vários eixos, um dentro do outro dentro do outro, quanto comprimento eu quiser. Mas você disse que, por exemplo, você dá o material orgânico. Faz até um ventinho. O material orgânico ele é o material o material sintético. Ficou para ontem, né? Perto perfeito, do orgânico. Perfeito. O orgânico dá show de bola. Perfeito. Né? Mas em outro sentido, o orgânico não tem a parte oca. Vamos virar aqui para arquivar esses desenhos no fundo. Não tem essa questão do oco? O orgânico, alguns orgânicos têm o oco. Tem. Por exemplo, o cálamo da pena é oco. Esse aqui é o aerocóptero a manivela. Aqui a engrenagem dele, como mostra a parte interna, uma vista detalhe e a engrenagem depois do pedal. Mas você buscou assim fazer uma estrutura que tivesse uma engrenagem interna orgânica? Com material orgânico? Só de madeira. De madeira. De madeira. E PVC, né? PVC é sintético, né? PVC já é um material totalmente moldado, artefatizado. E aquela história que você fez aqui, como é que é? Sim, essa medida é importantíssima. A capacidade que uma hélice de pena tem no movimento de um metro de deslocamento, ela dá, num intervalo de 1 segundo, ela dá uma volta. Ó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. A cada segundo ela está dando uma volta. E você vê que você para o movimento e imediatamente quando você volta, ela retorna ao movimento contrário. A dissipação é nula, ela vai e volta sem você fazer necessidade de rodá-la. Sem perda. Né? Sem perda nenhuma. Ela quase não movimenta o ar do qual ela faz uso para deslocar-se. Ela caminha, né, como você falou. Perfeito. Ela tem uma capacidade de caminhar pelo ar mais do que qualquer objeto que a gente conhece na natureza. Ou caminhar num fluido no sentido amplo, tipo peixe na água. Agora faça aqui, cara, essa pena. Obrigado. Não. Eu vou ficar com a pequenininha e você fica com a grande. Como é que é essa A história? posição de rodar dela é essa aqui, ó. Você vai ter que ser essa aqui inclinada para cima e essa aqui também. Ó, as duas inclinadas para cima.
E se você quiser rodar rápido, você não consegue. Embora o objeto pese só 200 gramas, você tem que fazer uma força talvez aí de uns 10 a 20 quilos de força para conseguir dar uma volta legal nele. E quanto mais rápido você roda, mais difícil fica. Força pode ser medida por metros por segundo também. Força é em Newton, é quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, que é massa vezes aceleração. A medida de força. Você vê como ela enverga toda para cima. Oi? Esse é o princípio também do helicóptero, né? Perfeito. Essa peça aqui é essa aqui em miniatura. Embora essa aqui seria apenas um conjunto de duas dessas. Aqui. Seria isso aqui. Seriam duas dessas, essa aqui inteira. Então teriam que ser em torno. As previsões são para 12. Eu trabalho com o número 12, que era um número fácil de multiplicar e fácil de fragmentar. Ele pode fazer 6, pode fazer o 3, pode fazer o 2, pode fazer o 4. Mas necessariamente elas têm que ser opostas, assim? Foi. Uma perto da outra não são opostas, né? Aí eu estou seguindo a linha do helicoide. Você juntou, no caso, esse com esse, né? Está coincidindo este com este cá embaixo por causa da linha helicoidal. Isso é um helicoide que desce esse para esse e para este. Helicoide é isso aqui também, né? Um helicoide. Uma espiral helicoide, porque ela não é simétrica. Essa ponta aqui é mais estreita do que essa, então está em espiral, não está circular. Que madeira é essa que você trabalhou? Isso eu não sei, deve ser gibatão ou coisa assim, uma madeira de lei. Encontrei no laboratório de física. Aqui da UFES. Se quiser dar uma filmada nessa peça com esse dado, é legal. Esse aqui é o núcleo em miniatura para a turbina aspiroide, a espiral helicoidal, com eixo para o aerocóptero. Aqui é um eixo, por acaso, e as dimensões. Importante que na arte se dá a dimensão de comprimento e de diâmetro, ou de altura e profundidade e largura. Nós incluímos a dimensão de massa também. Todas as etiquetas aí têm dimensão de massa. Percebi. Então você tem no nome do objeto, o material e a dimensão de massa e as dimensões de comprimento, dada a física do processo. Você tem interesse de registrar aqui a questão da sua dificuldade em fazer um doutorado em cima dessa? Sim, principalmente porque o atual estágio da humanidade, você pode imaginar os homens de meio século para cá, se a gente for fazer uma leitura olhando o meio de fora, todo mundo está fragmentado em específicos entendimentos, cada um cuidando de uma ala do conhecimento, e quase que isoladamente, ou em grupos, mesmo que não isolado, mas em grupos que se isolam. Sim. Enquanto o saber, ele é pleno, a natureza é um todo que se compõe. Então, para que tenhamos um saber amplo, também precisamos estar com o nosso saber anexado, conectado a todos os outros saberes que estão presentes ao redor. Mas você acha que existe uma mistificação assim dessa tecnologia do voo, assim? Se você pega o voo o voo humano só tem 100 anos, para ser mais rigoroso 120, que começou-se com as asas deltas, os caras queriam escalar as montanhas e na hora de descer desciam de asa delta, o que é a atual asa delta, que no fundo é o melhor objeto atual em termos de sofisticação, tanto que ele não tem motor, os outros o têm. O nosso avião, ou as nossas máquinas de alta performance, que são lançadas para o espaço sideral, para ir para a Lua, para ir para Júpiter, Motor de propulsão. Eles usam um motor de propulsão, eles não usam a asa como propulsor. A asa deles tem papel apenas de sustentação e de comando, não tem caráter propulsor. A propulsão está lá na turbina, lá na traseira, enquanto o pássaro usa a asa para sustentar, para comandar a direção e para propulsionar. A gente vai pegar essa paleta aqui para você ver como ela acontece quando você puxa ela para cima. Se você puxa ela para cima, ela vai para frente. E se você puxa ela para baixo, também ela vai para frente. Então o movimento de oscilar não é só para dar a sustentação ou a propulsão, é para dar aceleração para frente também. Tá, esses aqui são conjuntos de varetas igual aquela ali. Igual a ela, conjunto para compor todas as peças que fariam o aerocóptero do desenho que foi filmado anteriormente. Invertido, eles estão juntos aí apenas para efeito de montagem. Exatamente, essa é a coletânea. A coletânea ainda não está completa. Quanto pesa? Você falou 200 gramas. Essa peça aqui pesa 80 gramas e alguns colegas já falaram que ela sustenta até 20 quilos se você faz bastante força com uma velocidade grande. Olha como ela enverga legal. Ninguém conseguiu quebrá-la ainda. Essa proporção que você está estabelecendo é a mesma do corpo que cai, né? É a mesma do corpo que se eu tivesse sendo um pássaro, tendo que bater a asa, eu estaria com capacidade de fazer. Eu não aguentaria fazer mais força nela do que isso aqui.
eu estou no limite da minha força e ela não quebrou. Material completamente orgânico. Olá, professor. Professor Osino, vamos filmar nosso professor ali, já que ele chegou. Dá um close lá no nosso professor. Professor Osino, nosso inventor, o inventor capixaba, o principal responsável por quase que 50% dos objetos de cada salão de invento nos últimos 5 anos no nosso país. Você tem vontade dele. É sério. Se vocês verem o arquivo de informações dele, ele deve ter em torno de uns 20 inventos patenteados atualmente. O que o senhor acha, seu Os que Zino? não patenteados, pelo menos arquivados em vídeos e em objetos. Prazer, Gustavo. Como o senhor percebe a pesquisa do Alexandre deu conta? Ele é muito bacana, viu? Ele é eu chamo ele de professor, um gênio, entendeu? Ele Obrigado, fala, né? Fala, né? Tudo de cor, né? Você precisa de ler, né? Teoria, né? Ele tem uma teoria, tudo guardado na cabeça, sabe? É muito bacana, sabe? O ciclo dele é importante. Né? Eu só acho que o Estado, né, a estrutura do Estado, ela tem capacidade de receber uma pesquisa de um cunho tão híbrido assim, artesanal, né? E ao mesmo tempo. Infelizmente, rapaz, aqui no estado, nosso estado aqui, eles não dão valor a essas coisas, não. Mas a gente pode falar é isso difícil. em nível de Brasil também. E Brasil, lógico. Porque você vê que nós moramos aqui, nós habitamos num país que chama-se Estados Unidos da América do Sul. Por que a outra América é mais nova? Estados Unidos mais do Brasil, velha? da América Pois do é, Sul. do sul do Brasil. E a América do Norte, a nossa concorrente, como é que chama? Nossa irmã, né? Isso. Desenvolveu nesse camparado. Por que isso? Será possível que aqui não temos jovens, homens capazes, que lá, o povo de lá anda em pé, né? Igual nós aqui andamos, por isso em calça, né? Isso. E estamos aqui patinando a vida toda, desempregados, né? Que coisa terrível, né? É mesmo. E lá não quer nem saber de nada, não tem tempo nem de trabalhar eles lá. E nós aqui procurando emprego, né? Eu também estou Porque o correto é não trabalhar de empregado para ninguém. A juventude, isso eu falo para a juventude. O certo é isso, que Deus não fez ninguém para trabalhar de empregado para ninguém. Você não vê os índios? A gente chama para dar um emprego, dá um emprego para eles aqui, ver se eles vêm. Vem nada, mansão, mulher bonita, carro, helicóptero. Ele anoitece aqui, mas não amanhece. Dá tudo certo. Não amanhece, mas vai embora. O deles lá, né? Deus dá jeito para tudo. Vamos continuar lá então? O senhor também fica à vontade, tá? Tá certo, obrigado. Ô, obrigado pela presença. Professor, o senhor quer ir instalando? Aí, cara. Tô Tô excitado. sentindo seu odor, feromônio. Não é? Isso aqui você tentou reproduzir uma pena. A construção de uma pena, mas ainda estava no estado que tinha composição de sintético, tá vendo? Aqui é plástico rígido, depois vem o plástico isolante elétrico, tem uns arribites de pop, tem uns arribites de alumínio, tem umas amarrias em algodão e nylon seda, e só o orgânico mesmo é a pena do urubu. Tem as informações dela aqui, com os dados. Esse objeto que você quer construir, esse veículo, o que aconteceria com ele se caísse um raio? Ele atrai raio? Não, Não? porque é orgânico. Porque ele é orgânico, né? Não tem o problema do avião, o aspecto sintético do alumínio. Ó, pesa 1 kg. Isso aqui seria o papel da sua ulna direita, esse osso aqui de baixo. Ulna rádio, porque está composto num só. Se você fosse um pássaro pesando aí os 80 quilos aproximados que você deve pesar, com aproximadamente 8 metros de envergadura. E do lado 8 direito metros. está a asa esquerda completa. Quer ir lá na etiqueta? Aí o pessoal toma a etiqueta na imagem quando for ver, depois vai abrindo todo. Depois vai abrindo todo o objeto. Essa não é bonita, né? Olha só. Vou falar na filmagem muito cima, depois eu apanho. Fica gravado. Você tá falando. Mas baixinho dá pra ficar programado. Nós temos aí a asa pássaro, um objeto muito antigo, arquivado em 2000 de outubro, embora esse desenho da agora aí é novo, é de 2 de 2003, uma vista de cima. Um dado interessante é que você tem as 60 penas da asa como um todo, mais a do rabo, as primárias, mais as secundárias, que são essas pequenininhas, mais as terciárias, estão dando uma razão de 4,5 kg. Então, se você fosse um pássaro para voar, você teria 4,5 kg de pena, mais a que seria a estrutura dos seus ossos, que seria em torno de 3 vezes isso. 4,5 é o Quilogramas de pena. Isso não é especulação, isso é medidas dadas as paletas que a gente fez. Já é medida, já não é análise de número mais, já é medida. Tá, agora,
essas asas não têm as micropenas, né? Tem que ser composta por penas, porque sinteticamente não daríamos conta de fazer tanta resistência e também tanta área no mesmo comprimento. Porque ela tem várias reentrâncias, a pena divide em barba, que divide em bárbola, ela fica com muita área em relação ao sintético que você fosse fazer, que seria uma superfície contínua. Ou por mais descontínuo que você fizesse, não era tanto área assim. E a melhor alternativa que você conseguiu, que você não largou ela até agora, é a questão da pena, né, cara? Você não tem como imitar uma pena, é melhor você pegar uma pena que já foi usada. Parece sim, né? Parece que a natureza impôs isso. E isso que a gente está vendo aí, dessa asa, você pode imaginar um objeto, vamos agora para o lúdico um pouquinho, embora isso aqui já também é bastante lúdico, inclusive está no concreto já, uma nave bem grande, com 1000, imagina uma nave que caiba 1000 navios dentro, com 1000 carros cada um. Poderia fazer um objeto batendo asas assim, nessa proporção desse objeto, dessa nave, para andar num espaço aí fora. E de repente poderia até imaginando ela pousando em cima do penedo e o vento dela não incomodaria nenhuma casa em volta, dada a suavidade que o aspecto pena fornece ao objeto enquanto caminha pelo meio. O pássaro pisa o ar igual você pisa o chão de sapato. Ele tem mais capacidade de se locomover no ar quando ele faz movimento do que você na superfície, porque ele está totalmente inserido no meio com a habilidade plena de deslocar-se sobre ele sem perturbá-lo quase nada. O atrito dele é menor. O atrito dele é maior. O atrito dele com o chão é muito bom, por isso que ele não escorrega. O atrito dele com o ar também. Dada a quantidade de área que ele tem, que absorve, que interage localmente com todos os pontos do ar por onde ela está tocando. Sobretudo das asas. Das asas, a área das asas exclusivamente. Porque o corpo a gente tem também. Vamos falar um pouco não só do voo por oscilação. Esses ossos, isso aqui seriam ossos, a quantidade de ossos que você teria se você fosse um pássaro. Os ossos da sua asa, mais os ossos do seu externo, o osso externo da frente. Aqui tem uma quantidade de cordões de rolamento de objetos para estudo do voo já por rotação, não mais por oscilação como asa. E vamos dar um foco nessa mesa de engrenagens agora e vamos olhar algumas engrenagens em particular. Algumas engrenagens, né? Às vezes a fala fica incompleta. Aqui a gente tem, devido à ossidade, o caráter oco de uma peça, da topologia do oco, do tubo, permite com que você faça um tubo dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Essas engrenagens estão semi-prontas. Você teria então 4 tubos rodando 4 turbinas do lado de lá, se você tem ela oca. Aí você teria assim uma engrenagem? Perfeito, um único eixo com várias engrenagens, no caso uma de um lado, teria outra do outro aqui, saindo na continuidade do eixo aqui dentro, ó. Sim. Você teria isso, enquanto você rodaria a sua manivela, ou o seu pedal, ou o seu motor elétrico, a combustão interna, ou a foto, biológica, ou a próton, né? Que é a sua proposta. A minha proposta é voltada para o biológico, embora eu não faça restrições apenas ao biológico. Se as pessoas, no mundo comercial, no mundo da tecnologia do agora, cobrar isso, a gente faz flexibilidades. Você trabalha patenteado? Não patentei o trabalho, já por 3 anos vem me cobrando. Eu quero um close aqui dentro para ver o aspecto prático de uma transmissão do aerocóptero, no caso, na nível de miniatura. Isso aqui é o quê? Seria o freio da unicicleta, o veículo que a gente vai falar depois na segunda etapa dessa filmagem. O freio da unicicleta seria... porque ela é terrestre. O veículo de terrestre, mas ele tem, atualmente, ele já conseguiu uma interface bem resolvida, embora está no mundo do desenho, e está sendo construídos objetos, não tem nenhum pronto para mostrar o quão bem resolvido está, mas está bem resolvida a fusão desses estudos do aerocóptero de turbina concêntrica, que é o efeito da ossidade, do caráter oco do objeto, com a unicicleta, que é a unicicleta aerocóptero. Que é o projeto. Perfeito. Agora, a unicicleta voaria, você ficaria voando, olhando para o teto, tem céu. duas funções, ela anda na terra e no ar. No ar você ficaria olhando para o teto, né? Perfeito. Né? Legal. Perfeito. Se você quiser, senão você inclina ela e só toca a manivela inclinada e você anda também olhando na horizontal do mesmo jeito. Você roda embaixo, né? Sim, uma parte roda com relação ao seu cilindro, vamos dizer. E essa peça aqui, cara? Essa peça aqui
ela é uma peça simples, embora ela tenha, parece um aspecto sofisticado. Ela é uma miniatura daquela lá, né? Ela era parte do pedal da bicicleta, para onde você ia pôr o pé. Antes, ela era parte de uma engrenagem do aerocóptero. Uhum. E aí ela foi tomando outras utilidades e ganhou um furo a mais ou outro a mais. Essa bola aqui é tipo um projeto, né? É um estudo de engrenagens, só que uma engrenagem sobre uma esfera. Só que é maciço ainda, não é oco como a gente está vendo. Sim. Você pode imaginar então você fazendo engrenagem também sobre esfera, não só sobre o tubo oco. Essas engrenagens aqui têm o papel de engrenarem por dentro, engrenarem de modo invertido. Elas não engrenam forçando a borda, a parte interna, elas engrenam forçando a parte externa da engrenagem, só da casca. Dos dentes, né? A casca do dente, a parte externa do dente, a parte da beiradinha de cá. Sim. Que é o que mais quebra, né? Por isso que quebra as outras, porque elas são maciças e o dente é agarrado a um maciço. E essas aqui, por ter só a parede de fora, elas permitem alguma flexibilidade e toda a força fica atuando na parte externa. Então, de modo a dar mais resistência a ela, porque está atuando na parte externa. Uhum. Aí, vamos fazer uma pergunta aqui para você. O que você está achando, cara, dessa Instalação exposição aqui? Você é aluno de física? Não, sou de medicina, então não entendo muito. Mas você conseguiria compreender que isso aqui é um projeto que pretende ligar áreas distintas, assim como artes, medicina, engenharia, física, ciência? Acredito que sim, eu acredito que sim. Eu estava olhando aqui a proposta, acredito que seja a proposta dele. E Você acha comum, cara, ver isso assim na Não. universidade? não. Não é, Não, né? pelo menos no meu campus não. Lá não tem esse tipo de trabalho, desse tipo, né? Uhum. Tentando unir essas várias áreas. No teu campo, na anatomia, você tem mais o estudo Só né? do corpo. do corpo. Só do corpo, só a parte morfológica. Você não tem. Isso aqui seria uma anomalia, assim, né? Eu tô olhando aqui, eu reparei, é bem, no meu contexto de área, é bem diferente. Pode crer. Por isso que eu tô até olhando aí, pra você explicar aí. Qual o seu nome? Diogo. Diogo. Obrigado aí, Thaís. Diogo. Bacana. Eu passei aqui, entrei, depois saí de um folheto ali, eu falei, vou voltar lá, porque inicialmente eu não tinha entendido. Aí eu li o folheto de duas propostas da bicicleta, do aerocóptero. Unicicleta. Unicicleta. Bicicleta é o... É bici, é unicicleta. Quer falar com ele mais? Aqui eu quero ser mais claro. Vamos falar dessas áreas aqui. Aqui a gente tem, imagina um corte transverso da asa de um avião. Está muito embaçado aqui, mas deve dar para ver. E o corte transverso, se fizesse um corte transverso aqui nessa pena, esses pontinhos aqui, a raques da pena cortada, tem 15 frontes de barba do lado de cá. Cada pena se divide em vários filetinhos que são chamados de barba. Cada filetinho chamado de bárbula. Isso aqui, cara. É uma coletânea de penas para frisar o motivo todo da discussão está em torno delas. Porque o dia que conseguirmos fazermos penas como essa, seja daqui tamanho de escala for para fazer avião para 1, para 2, para 10, para, como a gente mencionou da nave de 1000 navios com 1000 A nave carros estelar, dentro. nave estelar. Você imagina uma nave que você queria ir à Lua, ou ir a Júpiter, ou ir na Lua de Júpiter, ou até outra estrela, você não pode ter um objeto pequeno, né? E Onde você foi em São Pedro que você pegou? na Santa Marta, o lixão de Santa Marta e no lixão de Afonso Cláudio, minha cidade natal. São os locais onde os urubus ficam arrevoando. Mas e as aves têm perda constante? de constante, a troca das penas das árvores é frequente. pena? Tem uma história bonita do gavião. Tem um tipo de gavião, uma ave de rapina, que aos 30 anos, aos 40 anos, ela cresce demais as unhas e o bico e as asas e chega na fase de troca. Aí ela vai para um penhasco, troca, arranca com o bico as penas e as garras dos pés, As unhas, né? as unhas no caso, e depois arranca, o bico cai, e depois nasce tudo e ela vive mais 30 anos. É um tipo de ave de rapina. É uma história aí para complementar uma brincadeira. Isso aqui já é biologia. Porque o meu foco está todo na análise da topologia e da geometria do objeto. Essas penas é para você levar, se você quiser algumas. Eu quero filmar a cigarra. Vocês vão apresentar aqui? Gustavo, eu quero que você roda para ver se você consegue acender.
que se conseguir acender eu quero que ela filme. Viu um trisquinho? Eu vi. Você fez? Aí, ó, acendeu de novo. Isso aqui é o projeto do catavento elétrico. Tá dando para pegar acendido? Pois é. O catavento elétrico é esse objetinho. É apenas um LED, um motor que tem o papel de gerador. Você vai pôr uma hélice nele e com o rodar da hélice, pelo vento, acende uma lâmpada. Aqui está nessa miniatura. Poderia ser... É o gerador, né? Maior. Um gerador, uma lâmpada e as penas para ter o papel eólico máximo, de maior eficiência como propulsor. A maior eficiência está nelas, comparada a tudo que a gente faz. Acho que a caneta que eu tinha perdido apareceu. Conhecida cigarra, né? Porque o Júlio Tigre gosta de cigarra. E a cigarra, se você compara a topologia da pena com a topologia da asa da cigarra, a pena divide em barbas, que se dividem em bárbulas, enquanto a asa da cigarra é contínua, ela não divide em penas. Ela é totalmente lisa e transparente, com alguns frisozinhos para dar